Fala, bichinho! Eu sou a professora Waidli Silva. Esse podcast ele tem como intuito e objetivo central trazer um conteúdo que perpasse, né, o mundo científico da área de linguagens, humanidades, dialogue, né, com as ciências da natureza e com exatas, mas, sobretudo, te faça ser um ser humano humanizado. Né, te construa no processo de cidadania, de crescimento social, de identidade cultural, de letramento, seja esse letramento desde o letramento racial ao multiletramento. Nós vamos desenvolver um trabalho aqui que seja de repertório sociocultural, até de leitura, clube da leitura, de debate de temas, temáticas, situações, problemas que estão acometendo o Brasil e o mundo, eu e você, todos nós, como seres humanos. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre racismo estrutural. Um tema, um problema, né, um nefasto, né, processo que vem desde o período da escravização de seres humanos, a desumanização desses seres humanos, né, até os dias de hoje, infelizmente. Eu, Waidli, estou aqui com o meu convidado especial e também colaborador da equipe Aprendência, que sem dúvida, um projeto de idealização, né, para a formação de indivíduos na sociedade. Aprendência Oficial no Instagram, Aprendência no YouTube. E eu estou aqui com Felipe Fontes, o nosso colaborador permanente nesse podcast, nesse sonho de podcast Fala Bichinho, né, Felipe? Meu ex-aluno, professor hoje, colega de sala de aula, de jornada educacional, né? Conheço o Felipe já faz uma jornadinha pequenininha, né? Lembro de quando aluno, Felipe, eu dizia que você ia ser genial, né? Já era genial. E é uma honra estar aqui com você, com autoridade de fala, né? Um homem preto dentro da sociedade, estudante e profissional, cidadão, filho, né? Com certeza você vai ter o respaldo e o direito de fala nesse espaço aqui para falarmos desse tema extremamente... É mais que um tema, né? É uma situação, problema relevante, racismo estrutural. E aí, como tá aí esse coração e esse desafio de participar desse projeto, Felipe? Fala, galera! Tô super animado para esse desafio e super preparado também, porque o racismo ele é um tema, sem sombra de dúvidas, universal. É uma chaga na alma da humanidade. E todos nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, temos que nos interessar não só sobre o falar acerca do racismo, como também combater o racismo como um problema estrutural, seja no Brasil ou no mundo. Como dizia Viola Davis, né? É preciso ser antirracista, né? Exatamente. É preciso ter uma atitude antirracista. Já passou do tempo de a sociedade se posicionar, né? Dentro do seu privilégio, né? Sejam aqueles brancos e brancas dentro de um privilégio. Eu estou aqui não com o direito de fala, mas sim como alguém que vai mediar esse processo de debate com você, né? Nesse desafio, reconhecendo minha ancestralidade, tá? Do meu avô preto, tá certo? De toda a minha raiz afro e, sem dúvida, reconhecendo o meu papel como ser humano, porque se eu sou um ser humano eu tenho que lutar contra essa chaga, né? Como bem você falou. Felipe, esse processo de construção do nosso podcast tá com o apoio de muita gente. A gente vai ter aí a inserção, né, de todo esse pessoal maravilhoso do Aprendência, né, que é a Lara Fábia, do jornalismo, né, a Isadora Gomes, da área de linguagens, e Giovana Correia, da área de gestão da informação, que vão estar compondo esse debate juntamente conosco e convidados a cada episódio, né? Felipe, nós temos, sem dúvida, né, um problema, né, real, tá? Que é a questão de práticas de injúria racial, tá? Práticas cotidianas, diárias, institucionalizadas, né, de racismo. Me diga, você, enquanto um jovem preto, antes mesmo de pensar como historiador, quais são as tuas experiências, né, com esse câncer que é o racismo? Bom, sem sombra de dúvidas, se eu fosse falar das inúmeras experiências, nós ficaríamos aqui por mais 5 podcasts ou até mais. Mas isolando em um caso específico, né, tem um momento muito emblemático. As pessoas negras sabem identificar muito bem quando esse racismo acontece.
né? Mesmo que para as pessoas brancas ao redor que discordem, combatam o racismo, elas não têm a precisão exata de identificar quando esses momentos acontecem. Pode parecer algo tão simples, mas para uma pessoa negra significa muito. Com certeza. Eu estava com uma amiga minha, também preta, né? E um amigo meu branco, de cabelo liso, e ele se encontrava entre nós dois, nós estávamos caminhando pela rua, né? E nesse momento a gente passou por um estúdio de beleza, onde eles estavam fazendo um evento nesse dia com um cabeleireiro que veio, inclusive, do exterior, uma espécie de propaganda, ele ia apresentar um pouco das técnicas dele e tudo mais, e um dos funcionários era uma espécie de recrutador. Então ele ficava ali na calçada, olhando a galera passar, escolhendo os perfis de pessoas que ele iria convidar para participar dessa propaganda. E nesse momento ele parou, eu e meus outros dois amigos, não se direcionou em nenhum momento a mim ou a minha amiga. Vocês eram invisíveis. Exatamente. Bom dia, falou com meu amigo e disse, nossa, a gente está tendo um super evento aqui, um cabeleireiro veio de fora, a gente quer fazer uma propaganda, vai ser um evento muito bom, vai ser gratuito, inclusive eu queria fazer um convite a você, né, que tem o cabelo bom, a gente é o perfil perfeito para o nosso evento. Perfil perfeito, a idealização do perfil perfeito para uma marca, né, para causar um engajamento social, uma identificação social. Por quê? Porque a pele branca causa essa identificação. E o cabelo. O cabelo de um branco. E essa condição de... Como foi que ele usou a expressão mesmo? Um cabelo bom que nem o seu. Um cabelo bom, o estereótipo do que é bom e do que é ruim, ligado não só, né, nesse exemplo que você está dando, a linguística. A linguística prova que, literalmente, a língua, ela acompanha os fenômenos, né, sociais, infelizmente, como racismo, né? Quando a gente tem expressões, né, a coisa ficou preta, né, a situação está negra, é o samba do crioulo doido, essas expressões, elas são imbuídas de uma carga, né, ideológica, tá certo? De pessoas que foram escravizadas, né, de um assujeitamento social, de uma zoomorfização, né? E aí a gente tem uma fala que eu queria começar uma provocação através de algumas perguntas para você, com essa fala da Makota Valdina, quando ela diz, não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Esse também é o teu sentimento, Felipe, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre as raízes, né, que geram esse racismo estrutural, tá? Fala um pouquinho pra gente disso. Bom, sem sombra de dúvidas, essa questão da linguagem é super importante, porque a linguagem também é um instrumento de dominação, e esses exemplos que você citou em relação à cor negra, eles são os mais explícitos. Mas tem um exemplo, uma palavra em específico, um conceito específico que deve ser problematizado, que está na fala, na citação presente, que é a questão do escravo e do escravizado. Muitas pessoas não se atentam a isso, e é uma discussão super importante, né, que é essa diferenciação que nós temos enquanto cidadãos, até mesmo nas escolas, durante o ensino de período colonial e tudo mais, a gente tem que cada vez mais coibir esse termo escravo e utilizar o mais adequado, que seria escravizado. Por quê? Gente, toma nota disso, tá? Exatamente. Vamos, assim, toma nota, porque isso é importantíssimo até para a utilização dentro de um texto que você vai produzir, né? Seja para o Enem, texto dissertativo argumentativo, ou propriamente para textos que você vai ser avaliado. Mas não só por isso, porque é uma questão mesmo de formação e letramento racial que a gente precisa ter, né? Exatamente. O que acontece? Quando você utiliza o termo escravo, você está querendo caracterizar todo um indivíduo, todo o seu ser enquanto um escravo. Então você acaba por limitar o ser da pessoa, a própria personalidade. Você reduz ela à condição de um escravo. Então você afirma que grande parte das pessoas negras do mundo, né, hoje em dia e no passado, elas não passavam de escravos, ou seja, a história delas, a existência delas não ia além da escravidão. Sendo que era justamente o contrário. A escravidão, ela foi sim um problema, é ainda um problema gravíssimo quando a gente fala sobre direitos humanos, mas ela não deve significar totalmente a história do povo negro. Você não deve reduzir totalmente a história do povo negro, a história de um indivíduo negro, a figura de um eterno escravo. Nasceu, cresceu, morreu como escravo. Exatamente, ele foi escravizado. Exato. Eu até quero fazer um adendo isso aí, que é de Cássio Alves, com o Navio Negreiro. Ele fala exatamente o que você está falando, em um trechinho que eu ia falar lá na frente, mas já vou aproveitar aqui o contexto, que eu acho que cabe muito mesmo.
Ele fala, né? Existe um povo que a bandeira impressa para cobrir tanta infâmia e covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto de impura, bacante, fria. Meu Deus, né? Mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Quando ele está falando isso, ele está falando de um povo que escravizou outro povo, né? Então, assim, muitos desses indivíduos que foram escravizados eram guerreiros, indivíduos em suas origens, né, sociais de liderança, reis, príncipes, e não só isso, pessoas, indivíduos livres, né? Gosto muito da fala do Castro, né, quando ele fala que nem são livres para morrer. Isso é forte, né, Felipe? Nem são livres para morrer. Em alguns versos que ele traz em Navio Negreiro. Felipe, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o Brasil foi o último, né, da América do Sul a abolir a escravidão. Isso tem consequências. Consequências fortíssimas, pessoal. É uma informação super interessante que a professora trouxe. O Brasil, oficialmente, foi o último país de todo o continente americano, e aí a gente contabiliza a América do Norte, a América Central e a América do Sul, a abolir sua escravidão. Né? A escravidão no Brasil foi abolida só em 1888. Não só da América do Sul, então, de toda a América. De todo o continente americano. Isso é importantíssimo. Né? E quando a gente fala de um continente de extensões tão vastas, o Brasil ser o último país a abolir em 1888, nós estamos falando de um caso, assim, gravíssimo. Porque essa abolição tardia, ela acontece, professora, justamente por conta da resistência da sociedade brasileira em se abolir essa escravidão. Né? Ela é uma abolição que não acontece de maneira espontânea. Ela acontece por meio de uma luta muito forte contra essa resistência altíssima que a sociedade brasileira tinha em relação à escravidão no Brasil. A escravidão, ela faz parte da alma do brasileiro. Não só o futebol, não só o samba, mas também a escravidão faz, sem sombra de dúvidas, parte da nossa alma enquanto brasileiro. Felipe, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um dado estarrecedor para a gente provar essa consequência, ou essas consequências nefastas da escravização de pessoas. Diz que racismo e injúria racial em 2021, Brasil registrou 13.830 casos de injúria racial e 6.000 casos de racismo. Ou seja, isso a gente pode dizer que é algo subnotificado, né? Exatamente. Nós temos um registro aqui do reconhecimento dessa parcela, mas isso é muito, né? Mesmo estando subnotificado isso daqui, é muito. Então, a gente pode perceber que a abolição da escravatura no Brasil não promoveu justiça social, não promoveu democratização racial. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, é muito interessante a gente pensar, inclusive, sobre esse dado, que esses são os casos notificados. Mas o que se tem no cotidiano brasileiro são práticas racistas constantes. E a gente tem que pensar que essa abolição, por incrível que pareça, ela não trouxe a plena igualdade, justiça e direito para esses indivíduos negros que outrora estavam escravizados. Essa abolição no Brasil, ela aconteceu fazendo parte de um processo ainda maior por pressão de outros países frente ao avanço e ascensão da industrialização, né, desse modelo industrial que já dava suas faces capitalistas. E essa abolição no Brasil, ela acontece, como eu disse anteriormente, não só de maneira tardia, mas por parte de uma resistência muito forte da sociedade brasileira em abolir essa escravidão. Quando essa escravidão é abolida, esses indivíduos negros que outrora estavam escravizados, a sociedade, muito menos o governo brasileiro, não tem nenhum tipo de preocupação com esses indivíduos. Não há. Para poder acolher esses indivíduos para um mercado de trabalho legalizado, não é isso? Né? Para uma estruturação de moradia. E aí é onde entra... Nesse momento... Que processo de favelização, essa coisa Nesse momento, o maior debate em relação à abolição era o debate não sobre onde esse indivíduo negro ia parar com esse pós-abolição, mas como o governo, e se o governo deveria indenizar o senhor de escravos, o dono da lavoura, pela abolição. Ainda assim, o foco
é no homem Exatamente. branco e na perda econômica que ele poderia ter. Exatamente. Né? Vamos ressarcir o homem branco porque ele simplesmente escravizou milhares de pessoas, torturou, né? Chicoteou, separou mães, né? De filhos, matou. Foi um genocídio. A gente pode chamar isso de genocídio, né? Uma mancha na sociedade brasileira, sem dúvida, e mundial. Tá? O que eu queria que a gente debatesse um pouquinho vai vir a partir de algumas falas de uma das grandes, né, ativistas, escritoras e pensadoras que eu curto muito, a Djanila Ribeiro, né, quando ela fala: não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais, sequer forem tratadas como humanas. Isso é muito forte, né? Veja, ela fala de igualdade, tá? Ela fala de democratização. O próprio Emicida fala um pouco disso, né? Sobre quando se fala de branqueamento, tá certo? A gente está falando de uma democracia. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos de pretos e pretas, a gente não tem essa democracia racial garantida, né? E ela fala também, aqui no Brasil, como se criou esse mito da democracia racial, de que todo mundo se ama e todo mundo é legal. Muitas vezes o próprio sujeito negro tem dificuldade para entender que nossa sociedade é racista. Isso é verdade na tua visão, na tua concepção, né, de homem preto? Completamente. Inclusive por parte do governo brasileiro no fim do século XIX até meados do século XX, foi parte da política brasileira, do governo brasileiro, em criar, em fundamentar essa visão sobre um Brasil plenamente pacífico, sobre o exemplo perfeito da mistura de 3 raças. Sérgio Buarque fala um pouquinho disso, dessa Com cordialidade, certeza, com certeza. Né, brasileira, questionaram inclusive por Leandro Carnal, no livro Todos contra Todos, que fala que isso é um grande mito, né? Sim. Um mito da cordialidade. O Brasil é racista, sim. O Brasil tem discurso de ódio muito forte. Mais de 90% de menções na internet são menções racistas, tá? Menções negativas. Isso é muito sério, né, Felipe? Seríssimo. Inclusive, para os telespectadores, é interessante a gente desabar com esse mito, destruir esse mito completamente, que afirma que o Brasil, intrinsecamente, né, quase que de maneira inata, teria uma cordialidade, o povo brasileiro seria tão pacífico devido a essa mistura dessas 3 raças que até hoje se constrói no nosso imaginário, né? Os povos indígenas, os povos africanos que vieram escravizados e os europeus. Então, o Brasil seria a síntese perfeita desses povos. E isso é problemático de um primeiro ponto de vista, talvez muitas pessoas não encarem assim, né? À toa que esse mito continua até os dias de hoje. Mas quando a gente olha com um olhar mais aguçado, pensando historicamente, a gente percebe a estratégia por trás desse mito. Isso. Que é afirmar uma mistura para que os negros e os povos indígenas brasileiros desapareçam em meio a essa mistura, e a luta deles, a angústia deles, os problemas deles, o racismo e todas as outras violências contra esses povos desapareçam. Neutraliza-se Exatamente. aí, né? Banaliza-se, Exatamente. tá certo? E naturaliza-se todo um processo contra povos tradicionais, tá? E dentre eles, nós temos o povo preto, né? E aí, a questão indígena, a gente vai ter um outro podcast pra gente debater sobre isso, mas assim, também tá dentro desse, né, angu de caroço mesmo, que é uma coisa, como se diz no meu Nordeste, caótica, Sim. tá? Vergonhosa, tá? Esse processo de excludência, esse processo de violência, tá? Contra o povo preto é uma coisa recorrente, tá certo? E muitas vezes se coloca até no povo preto a culpa, né? A questão da violência. E aí eu queria falar um pouquinho, Felipe, sobre essa questão das teorias raciais, né? Que contribuíram para o imaginário brasileiro acerca da figura do povo preto no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que isso funciona, essas teorias raciais. Porque, assim, a gente ainda tem muito estereótipo, né? Muita padronização, muita apropriação cultural, né, Felipe? Então, assim, como é que funciona esse processo de teorias raciais? Bom, é muito interessante que esse processo de discussão das teorias raciais quebra um pouco aquela nossa concepção simples de que o racismo seria algo extremamente irracional, ou seja, um ser humano julgar o outro por sua cor de pele seria algo extremamente irracional por si só. E a gente não se atenta para o fato de que durante muito tempo, né, fazendo um recorte aqui, principalmente da metade do século XIX até mais ou menos a metade do século XX,
o racismo, por muito tempo, ele não era algo irracional. Pelo contrário, ele era algo completamente científico, completamente racionalizado. Havia todo um pensamento por parte de uma comunidade científica respaldada e legitimada de que haveria uma comprovação exata de que os seres humanos aqui na Terra, eles não seriam de maneira alguma idênticos uns aos outros. E aí você teria raças, fazendo uma adaptação do que Darwin fala, né, sobre a seleção natural e tudo mais, a sobrevivência do mais apto. Você teria no planeta Terra diversas raças humanas. A principal delas, de acordo com essas teorias raciais que começam na Europa e também chegam aqui no Brasil, nos Estados Unidos posteriormente, é que a raça branca seria intelectualmente superior e que a história, inclusive, comprovaria isso. Então, a escravidão, quando a gente para pensar, de acordo com essa teoria racial, ela seria justificada no fato de que o branco é superior, por isso ele dominou um negro que era inferior. Supremacia branca, essa é a expressão. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente vai ter muitos movimentos, né, de supremacia branca, né, o KKK, Ku Klux Klan, né, movimentos que inclusive têm raízes até os dias de hoje, né, esse processo de eugenia, de higienização racial, né, nós tivemos em outras etnias, mas como hoje o nosso palco aqui é para discutir sobre, né, a questão da vida de pretos e pretas, essa higienização que a gente tem, né, étnica, vai desde o assujeitamento da cultura, né, perseguição religiosa, muitas vezes religiões de matrizes, né, africanas, a questão mesmo da forma de se vestir, da forma de se comportar, do estilo de cabelo, né, das práticas, que vão desde práticas íntimas, particulares, a sociais, políticas, né, então a gente vai perceber, então, que tudo isso está interligado, é uma grande rede de manutenção de uma sociedade extremamente preconceituosa. Exatamente. Né, que discrimina uma pessoa pela cor da pele. Eu lembro muito do trecho do livro, O Ódio que Você Semeia, e você vai tomando nota desses repertórios socioculturais que a gente está jogando aqui, de conceitos que a gente está trazendo, né, Felipe? Da Angie Thomas, em que ela fala quando, né, a cor da minha pele é a arma que ele teme, é a arma que o outro tem, qual é a alternativa? E a gente vem para eventos variados de comprovação disso, né? O George Floyd faz eclodir o processo que ele vivenciou de assassinato nos Estados Unidos, faz eclodir no mundo inteiro movimentos sociais contra, né, esse genocídio. Então, vidas negras importam, é um movimento que vem, né, de vozes que são silenciadas ao longo da história, né, Felipe? Então, essas teorias raciais, elas são uma forma de silenciamento também, né? Então, pra gente resumir, para essa galerinha tomar nota, né? Como você traria esse conceito em segundos, assim? Toma nota aí, viu, galera? Galera, essas teorias raciais são tentativas pseudocientíficas de afirmar e justificar, legitimar uma suposta superioridade da raça branca em relação não só à raça negra, mas às outras raças também. Nesse caso, por que o branco seria legitimamente superior? Ele seria legitimamente superior devido ao intelecto dele, a capacidade reflexiva e crítica. Quanto que a raça negra, por exemplo, seria atribuída a essa raça, entre aspas, todo o trabalho braçal, toda a bestialidade, toda a irracionalidade. Como se fosse um animal a ser domado. Por isso a conotação, né, de que a gente precisa combater a cultura e essas outras práticas, né, de violência física estão geralmente atreladas a esse processo cultural, de assujeitamento. Nesse bloco que a gente falou aqui, aprendência, a gente está aprendendo muita coisa, né? Um bloco muito importante de conceituação que a gente está trazendo. Um desses silenciamentos também, né, culturais que se tem, é exatamente a ausência do estudo da história do povo, a história grandiosa do povo, né, que foi escravizado, nossas ancestralidades aí, nossas raízes africanas. Esse resumo que o Felipe trouxe pra gente sobre essas teorias raciais, né, que vai desde o evolucionismo de Charles Darwin até exatamente esse processo de eugenia, higienização étnico-racial, nós temos também um silenciamento da cultura, né, da literatura, das artes, das manifestações culturais, artísticas, religiosas, viu, meu povo? Olha, é lei aqui no Brasil, eu vou ler a lei exatamente como ela se constrói. Olha só,
Lei, né, 0639, né? Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, só em 2003 que nós tivemos essa, né, ressalva legal, altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino e obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Olha só, Felipe, tá? Todo o protagonismo do povo preto na história, nas artes, na literatura, na representatividade política, tá? É apagado, é silenciado, é tirado de circulação, porque a história é contada geralmente por um grupo de elitização, né? De um registro que literalmente é feito por uma elite, né? Minha pergunta é, né? Nós temos que ter uma lei para dizer que a gente tem que estudar sobre a nossa própria história, sobre os nossos antepassados, né? A literatura, por exemplo, a literatura africana é pouco trabalhada dentro das escolas, tá? E tem todo um tabu por causa da intolerância religiosa, da supremacia, né, que a gente tem cristã, que não é nenhum problema você ser de uma religião e poder estudar outras matrizes religiosas ou a não religião. Essa intolerância religiosa, já inclusive foi tema de Enem, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, é um silenciamento? Bom, professora, a violência física, ela não basta para o racismo, ela não é suficiente para explicar o racismo estrutural no Brasil. Existe todo um projeto que busca apagar essas culturas. Eu nem diria cultura, porque a gente cairia naquela ideia de que a África seria um país, sendo que, na verdade, é um continente repleto de culturas e de povos mais diversos. Diversidade. Exatamente. Cultural. A partir do momento que a violência física não basta para o racismo, você tem esse apagamento cultural proposital e deliberado que acontece. Você apaga a história desse povo, então você reduz a participação do povo negro na história brasileira a episódios muito pontuais, Zumbi dos Palmares, Revolta dos Malês, esses recortes bem pontuais em função de uma história brasileira que é narrada e vivida por um povo completamente branco. Não mas só nunca isso, como protagonista, né? Exatamente. Da própria história. Exatamente. E a gente acaba esquecendo alguns momentos da história, é válido para o pessoal anotar aí, como, por exemplo, a revolta da Chibata, no início do século XX. Né? Na Marinha Brasileira ainda se tinha um tratamento voltado para a escravidão, né? E não só isso, mas para o castigo físico a marinheiros subalternos, que geralmente eram negros, por coincidência, entre aspas, e houve uma revolta por parte desses marinheiros, liderado por marinheiros negros, contra a Marinha Brasileira. E é válido destacar isso para os estudos da galera aí de história. Então, esse apagamento cultural, identitário, é tudo para um projeto de forçar e fazer com que o próprio negro não se enxergue como um negro, não se enxergue como parte de um povo. Não tem identidade racial. Exatamente, que ele não se sinta como negro. É isso que a Djanila fala, né? Exatamente. É isso que ela fala. Quando não se há uma identidade, não tem-se um pertencimento. Um pertencimento, não se luta por suas causas e não tem-se um protagonismo. Então, a relação de subalternidade, né, de subserviência, ela ainda persiste, tá certo? E claro que a gente não está trazendo aqui a culpabilidade para o povo preto, né? A gente está trazendo a responsabilidade total de uma dominação branca, que isso é fato, tá certo? A noção de privilégio, de manutenção de privilégio, ela é constante, né? Todo ser humano vai tentar, infelizmente, sobrepondo outras, né, formas de ação. Felipe, aí a gente pensa um pouquinho aqui comigo, né? Angela Davis disse, e a gente falou um pouquinho disso aqui no início, né, que numa sociedade racista não basta não ser racista. É preciso ter uma postura antirracista. Nós temos um ativismo racial, né, ganhando um espaço com muita propriedade. Eu queria que você me trouxesse alguns intelectuais, né, autores, a gente já falou de alguns deles aqui, a própria Djanila Ribeiro, né, e vários outros autores, autoras, atrizes, atores, políticos, né, há um protagonismo, há uma preocupação em se ter esse processo e espaço reservado para o povo preto. Né? Me diga aí, você tem algumas indicações pra gente de referência? Tenho. Vamos lá. É muito interessante analisar de uma perspectiva histórica que atualmente no Brasil e no mundo
vem se surgindo e pipocando em diversas editoras, né? A publicação de centenas de livros de intelectuais negros, principalmente ligados ao movimento da luta anticolonial na África. Então, esses intelectuais que até então não tinham espaço nas faculdades, nas editoras, em um dado momento no Brasil, principalmente a partir da segunda década do século XXI, esses intelectuais vêm tomando o debate e é isso que deve acontecer. Um dos exemplos mais clássicos, quando a gente fala de intelectuais negros, com uma presença, com uma carga literária, com uma carga teórica fortíssima, é o nosso grande Frantz Fanon, cujo livro dele, um dos principais, dos primordiais para se entender o racismo, Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele fala justamente sobre o indivíduo negro que a todo momento tenta se branquear. Esse é um dos exemplos. Mas a gente pode ir ainda além. Um grande poeta, tido como inclusive o Victor Hugo do século XX, Aimé Césaire. Um grande intelectual, um grande poeta. Ótima dica. Esse cara, ele é fenomenal também para ser lido. Vou citar também Abdias do Nascimento. Esse aqui, no Brasil, inclusive, foi ele que encampou a luta da Lei 10.639, né? Foi político brasileiro há muito tempo. Ele encampou essa luta, um intelectual, um produtor, um escritor fundamental para entender o movimento negro aqui no Brasil. Além de Djamila Ribeiro, que vem com essa produção intelectual agora, Milton Santos, sem sombra de dúvidas, um geógrafo que é no mundo todo reconhecido como um dos maiores críticos. Sem nenhuma pretensão nossa, né, de falar as grandes personalidades, mas são algumas que a gente curte, né, Felipe? Exatamente. Mas tem inúmeras, tem milhares. Agora, dois grandes fenômenos internacionais, mundiais, sem dúvida, né? O grande King, né, e o Nelson Mandela. Felipe, fala um pouquinho desse universo, dessa luta por direitos civis, né, do Martin Luther King e também, né, a luta contra a segregação racial na África do Sul, né, apartheid aí sendo literalmente combatido por Nelson Mandela. Duas grandes figuras, Felipe. Sem sombra de dúvidas. Sem contar a terceira figura, tô esquecendo o grande cara também, quem? Malcolm X. Não pode, né? Não pode deixar de falar dele. Essas três figuras, professoras, são figuras, assim, primordiais no panteão da luta, né, contemporânea contra o racismo. Primeiro, falando da perspectiva do Martin Luther King, né? Um pastor batista nos Estados Unidos, encampou a luta contra o racismo em um país que, nesse momento, durante o século XX, vivia uma altíssima segregação racial, uma sociedade, um país que literalmente dividia os espaços públicos entre pessoas brancas e o que eles chamavam na época pessoas de cor, né, que eram pessoas negras, ou seja, escolas, determinadas partes deviam ser acessadas só por pessoas de cor. Bebedouros, banheiros, tudo isso extremamente segregado. O Martin Luther King, ele encampa essa luta contra o racismo a partir, não de uma perspectiva violenta, mas de uma perspectiva pacífica, inspirado em um cara, olha, isso inclusive fala um pouco sobre intolerância religiosa, inspirado em um cara que não era nem um pouco cristão, que era Gandhi. Perfeito. Ele se inspira em Mahatma Gandhi para encampar essa luta pacífica, ou seja, você não deve devolver aquele ódio do branco, dessa sociedade racista com mais ódio ainda. Vamos devolver com amor e com pacifismo. Não vamos dar um tiro, não vamos levantar uma pedra, não vamos fazer nada. Mas não vamos também, né, literalmente aceitar, né, passividade é diferente de ser pacífico, né? E ele tinha um estilo de luta que era a luta da desobediência civil, que tinha dado certo na Índia. Gente, Mahatma Gandhi. Muita qualidade esse podcast aqui, viu? Fala, bichinhos, vocês têm que literalmente tomar nota, pegar um caderninho de leitura, né, Felipe, e começar a fazer esse fichamento. Vale ressaltar que eu não posso me esquecer, como mulher, Felipe, de uma das pessoas que inspirou Martin Luther King, que foi Rosa Parks, né? Sem sombra de dúvidas. Que fazia parte da congregação da igreja do Martin Luther King. E ousou desobedecer. Exatamente. E por se negar a se sentar em um espaço do ônibus reservado só para pessoas de cor, né? E essa segregação, inclusive, atingiu o transporte público, para a gente pensar nesse caráter milimétrico. Transporte público, bebedouro, exatamente. Banheiros. Coisa a partir do momento que essa mulher se nega, que a Rosa Parks se nega a se sentar nesse espaço, ela pratica um ato de desobediência civil. Ela não agride ninguém, não violenta ninguém, mas ela diz para a sociedade, olha, a partir de agora, nós negros
não iremos mais aceitar sermos reduzidos a esse espaço. Então Martin Luther King dizia, você não vai matar ninguém, você não vai bater ninguém, não vai agredir ninguém. Você vai em uma lanchonete, vai pedir um lanche, você vai sentar num lugar para brancos. Se alguém te perguntar, eu sou um ser humano. Eu tenho o direito de estar aqui sentado. Perfeito. Mandela... Nelson Mandela, sem sombra de dúvidas, sou super fã. Presidente da África do Sul, se tornou presidente depois, foi preso e libertado só na década de 90, né? Vivia em um continente africano marcado pelo processo do apartheid, né? É válido pra galera aí de casa pensar nesse conceito do apartheid, um continente que, apesar de demograficamente ter poucas pessoas brancas e maioria de pessoas pretas, estavam no poder. As pessoas brancas ocupavam os cargos de poder. Então havia um sistema de apartheid fortíssimo. E o Nelson Mandela luta contra isso, é preso por isso, fica encarcerado por muito tempo, e aí é libertado nos anos 90, encampa uma luta contra o apartheid, ele destrói o apartheid na África. Né? E se torna posteriormente presidente da África do Sul, renomadíssimo. E não traz um discurso de ódio, né, Felipe? Vale ressaltar, né? Vale ressaltar. Uma coisa muito importante é que esses dois caras, eles tinham uma pegada de luta diferente do Malcolm X, né? Já acreditava que por sofrer violência, eu posso sim responder com violência, né? Quem sou eu para estar julgando a posição? Não tem esse direito. Malcolm X, ele traz ali nos Panteras Negras pelo menos uns 10 princípios, né? Uns 10 pontos muito importantes, que é de se posicionar de uma forma mais firme, tanto linguisticamente quanto fisicamente, né? Fala um pouquinho pra gente dessa figura do Malcolm X, assim, bem rapidinho. O Malcolm X, por incrível que pareça, ele é muito estigmatizado quando a gente fala da luta contra o racismo. Ele é visto em um polo extremo, ou seja, nós temos o Martin Luther King, que luta por meios pacíficos, e o Malcolm X, que luta por meios violentos. Essa é uma caracterização muito simplista, porque o que o Malcolm X falava em nenhum momento era sobre matar pessoas brancas, promover a violência. Era uma resistência, mas uma resistência armada contra isso, né? Você tem que lembrar que o Malcolm X ele tá ligado ao movimento islâmico, diferente do Martin Luther King, e o que ele afirma é justamente sobre essa questão. Os negros estão sendo violentados, machucados por tempo demais. Então eles não podem mais aceitar isso. É uma resistência, né? Não é uma violência, é uma legítima defesa contra essa violência. E é interessante que, assim, uma reflexão, tanto Martin Luther King, extremamente pacífico, quanto Malcolm X, que luta por outros meios, os dois foram assassinados com cerca de 3 anos de diferença. Malcolm X é assassinado em 1965 e o Martin Luther King é assassinado em 1968. É o tipo de luta, é a cor da pele. Exatamente. Né? Felipe, a gente, sem dúvida, tem muita coisa para falar aqui, né? Nós vamos para um argumento de autoridade. Nosso podcast Fala Bichinhos tem um argumento de autoridade com uma entrevista feita pela nossa jornalista colaboradora Lara Fábia. Ela fez uma entrevista com a professora da UFG, doutora Luciene de Oliveira Dias, ativista, né? Ela tem o doutorado dela fundamentado em antropologia social pelo Departamento de Pesquisa, né? Da Universidade de Brasília, UNB, coordenadora do PINDOBA, tá certo? Grupo de Pesquisa, Estudo e Extensão em Comunicação e Diferença, trabalha com pesquisas sobre relações étnico-raciais e de gênero em interface com estudos de comunicação, antropologia e performances culturais com foco na construção da diferença. Caramba, o currículo dela é enorme, eu só dei uma resumidinha aqui. Fala aí, Lara Fábia, agora a nossa doutora tem o espaço de fala. No Brasil, a identidade da pessoa negra é muito facilmente associada à marginalidade. A polícia, por exemplo, ela atua tendo em vista que bandido no Brasil tem uma cara e essa cara é negra. Já os espaços ocupados pela elite faz um movimento exatamente inverso. É como se nos espaços de elite a população negra não pudesse transitar. Então, dificilmente a gente encontra médicos negros, advogados negros, ministros negros, presidentes da república, governadores, prefeitos. A gente não encontra representantes da população negra, a gente não encontra pessoas negras nesses espaços de poder. Em contrapartida, as prisões estão lotadas de pessoas negras, o subemprego é muito
muito ocupado por pessoas negras, e isso por quê? Porque, infelizmente, o imaginário nacional constrói lugares para que essas pessoas ocupem. E é muito difícil romper com essa espacialidade. A imagem da pessoa negra ainda é muito associada à violência. E nós precisamos, já que a gente fala do lugar da academia, já que a gente fala desse lugar de produção do conhecimento, nós precisamos mostrar todos os dias que pessoas negras também são bem-sucedidas, que pessoas negras podem ocupar todos os espaços de poder. E o Vini, ele reage quando, num ato de racismo, em um estádio, ele grita que ele não quer que sua identidade seja associada a um animal, porque ele é humano. Quando ele reage, as pessoas associam também essa reação a uma violência. E aí é como se viesse uma punição de segundo nível, né? Como se essa punição acontecesse porque quem reagiu à violência foi violento. Mas não é isso efetivamente que acontece. É preciso reagir às manifestações racistas com veemência, porque o racismo é muito forte. Então as reações, elas também têm que projetar um desejo irredutível de ruptura com o racismo. E o Vini faz isso muito bem. Ele tenta romper com a violência do racismo, mas quando ele reage com força, as pessoas não negras ou as pessoas menos atentas para a operacionalização do racismo acreditam que ele foi violento, quando na verdade ele é só mais uma vítima dessa operação extremamente violenta do racismo. Infelizmente, o racismo opera no Brasil a partir de uma estruturação que também é estruturante. O projeto de dominação colonial que deu certo construiu no imaginário nacional a noção de que a pessoa negra é inferior. E é muito difícil romper com essa noção, exatamente porque ela não só é estrutural, mas ela é estruturante. Ela projeta gerações futuras para que tenham essa compreensão. Nós, enquanto sociedade nacional, condicionamos a população negra à inferioridade e legitimamos a noção de raça imposta pelo projeto de dominação colonial. É essa noção de raça que faz com que o racismo opere no nosso cotidiano e dificulta tanto nossas ações para que a gente tente se desvencilhar desse racismo. É um projeto muito elaborado, que tem uma operacionalização muito bem pensada e é muito difícil de romper com esse projeto. Como é que a gente poderia romper? Implementando efetivamente ações antirracistas em absolutamente todos os espaços que ocupamos, seja nas nossas atividades profissionais, seja nos nossos sindicatos, na produção do conhecimento, enquanto membros de uma academia que produz ciência no Brasil, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares. Em todos esses espaços, nós temos que nos manter vigilantes para que o racismo não seja o motor que conduza as nossas ações. O que a gente precisa é que o antirracismo conduza essas ações e a gente possa efetivamente construir uma sociedade que supere essas relações que racializaram boa parte da população nacional. Coloca o repertório na veia, Felipe. Sem dúvida, a partir de uma exposição fantástica da professora, doutora em antropologia, Luciene de Oliveira,
Que autoridade, né, Felipe? Que fala que é para se tomar nota do início ao final, conceituação científica importantíssima sobre todo esse processo de assujeitamento, branqueamento do povo preto. Nós temos algumas dicas agora em Repertório na Veia, com esse quadro fantástico. Eu vou trazer o filme Tio, que me marcou muito, tá certo? E você vai me trazer aí um filmezinho que você vai me dizer aí agora qual é aí que você vai indicar. Bom, a indicação que eu tenho pro pessoal é o filme recente, Pantera Negra, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Muito bom, muito forte, muito precioso para esse podcast. Vamos fazer esse bate-bola aqui, esse vai e vem. Série, Felipe. Uma série que a gente vai indicar pra essa galera aí, sem dúvida, a sua é... Olhos que Condenam. Uau. Tá na Netflix, fortíssima, pessoal. Fortíssima, História real. É importantíssimo. Impactante. Meninos condenados por estupro de forma injusta passaram... Crianças. Meninos, por isso que eu tô te falando. Nos Estados Unidos, né? História extremamente forte. Cara, Gente Branca, né? Uma série também... muito interessante para discutir sobre esse branqueamento, né? Sobre essa coisa de clarear a pele, do privilégio dos brancos, né? Em uma universidade americana, muito boa também. Felipe, além de filme, série, vamos trazer uma indicação aí também, Felipe, de livro. O que você indicaria de livro para essa galera? Além do que você indicou, e a gente indicou muita coisa durante a nossa fala aqui de conceituação do racismo estrutural. Eu com certeza indicaria obras que está sendo famosíssima atualmente, Um Defeito de Cor. Sem dúvida. Né? Sem dúvidas, a gente precisa ler essa obra para entender esse novo movimento literário que está surgindo no Brasil para discutir a questão do racismo. Perfeito. Eu vou indicar, sem dúvida, né, Cor Púrpura, que é uma obra, uma clássica, tá certo? Da literatura mundial. Posso listar inúmeras outras, mas como é bem curtinho esse momento aqui agora, a gente vai terminar com música, né? Eu vou indicar a música Racismo é Burrice, do Gabriel Pensador, mas a gente pode ter várias outras. Você lembra de alguma aí agora, Felipe? Bom, professora, uma música específica eu não consigo trazer à tona, são várias, mas... rappers brasileiros, isso daí chove. Emicida, Djonga e tantos outros. Você tá indicando o artista, a personalidade. Em todas as músicas não deixam de citar o problema do racismo. Racionais, né, Felipe? Sem sombra de Racionais, que isso, né? Em Diário de um Detento, todo álbum ele vai falar toda essa construção. E tá em vestibular, professora. Tá na Unicamp. Toma nota, viu, galera? Tá na Unicamp. Então, Repertório na Veia cumpriu seu papel nessa primeira rodada, né? Nós vamos pro segundo bloco do nosso podcast. Fala, bichinho. É você que tem que falar mesmo aqui, viu? Você tem todo o espaço nesse ambiente. Nós vamos para o Repertório Atualizando. Nós tivemos o primeiro bloco que foi o Aprendência, conceituação científica, teórica. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre atualidades. Felipe, vou trazer algumas manchetes e o caso Vini Júnior. É isso mesmo, o caso Vini Júnior, que trouxe um impacto social muito grande aqui no Brasil e no mundo. Hoje o Vini ele já está aí, né, como praticamente embaixador da FIFA, né, com políticas antirracistas. Isso é fantástico, esse ativismo no esporte que ele está protagonizando. Mas vamos para o caso fatídico, triste, né, de racismo que esse personagem sofreu da vida real, um homem preto, né? A revista Piauí, vou trazer pelo menos 3 jornais aqui pra gente começar essa fala nossa, tá? A revista Piauí, ela traz como manchete: não foi primeira, segunda ou terceira vez. 10 vezes em que Vini Júnior foi vítima de racismo na Espanha, né? A outra manchete é do jornal Nexo, ele diz: racismo, 2 pontos, como Vinícius Júnior pôs um país inteiro no divã. Jornal Nexo. Veja que aqui eu tenho também outra manchete, né, que veio da revista Piauí. Somos todos Vinícius Júnior, as histórias cotidianas de racismo na Espanha. Ou seja, manchetes que a gente percebeu em vários jornais. El País trouxe, né, The New York Times, várias reportagens aqui no Brasil, na Folha de São Paulo, na revista Veja, foi capa. Ou seja, Felipe... estampou, infelizmente, porque isso não deveria
né, ser uma realidade. A história de Vinícius é a história de muitos jovens pretos, sejam eles famosos ou não. Cotidianamente nas bases do esporte, do futebol, lá nas bases, ou no protagonismo que a gente tem, por exemplo, em times de grande porte. A La Liga, a imprensa espanhola, como ela, né, trouxe isso à tona. Veja só, Felipe, é recorrente os casos de racismo no futebol. Tá? Como é que você visualiza isso, Felipe? Um homem preto, você como homem preto, vendo outro homem preto retinto, né, como Vinícius Júnior, tendo todo um povo tá chamando ele de macaco. Eu gostaria de iniciar essa resposta justamente pensando em uma citação do Martin Luther King. Interessante para o pessoal de casa anotar. Se há injustiça em um lugar, há injustiça em todo lugar. Perfeito. Em que sentido? Nós temos um jogador brasileiro que atualmente joga no que é considerado o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, um dos mais famosos, mais projetado, mais campeão que a gente tem nos campeonatos de futebol internacionais e continentais. E esse jogador, ele sofre racismo em meio a uma plateia com centenas de milhares de pessoas. E isso é uma vergonha internacional para o próprio time, que ele mesmo alega que o time não fez muito por ele nessa causa. A própria La Liga, ou seja, a liga de futebol que ele joga, também foi acusada de omissão. Então ele, enquanto homem preto, olha só, mesmo tendo saído daqui do Brasil, jogando em um dos maiores clubes, recebendo um salário astronômico, mesmo ele sofre racismo. Propaganda Exatamente. de inúmeras marcas. Marcas famosíssimas. Mesmo ele sofre racismo. Isso a gente pode comparar com diversos outros exemplos. Não importa se é o jogador de futebol, se é o empresário, se é até mesmo o presidente, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, Barack Obama eleito, não importa se é o presidente da maior potência mundial, ainda assim ele vai sofrer racismo. Porque no fim do dia, não importa o cargo que ele exerça, a sociedade racista sempre vai lembrar que ele não passa de um negro. Né? Então esse caso é muito chocante para se mostrar isso. E é um dos, né, professor? Acredito que você vai comentar mais. A gente tem um infográfico, Felipe, que depois a gente vai poder colocar no link aí no direct, lá do Instagram, né? Quem vai seguir a gente no Instagram, vai estar no canal no canal do YouTube também, o link embaixo na legenda. A gente vai disponibilizar também, né, no Spotify também com o link, esse infográfico que foi produzido como fonte. Né? É até difícil, eu como pernambucana, pronunciar esse babado aqui, Reuters, acho que é mais ou menos isso a fonte. Reuters. Reuters. Me ajudou aqui, viu? O universitário me ajudou aqui nesse babado do inglês, porque o nordestino pernambucano falando inglês aqui não tá dando muito, não. Olha só, Felipe, tem toda uma trajetória de algumas personalidades que estão, né, como protagonistas do futebol, que sofreram algum tipo de injúria, né, racial. Nós temos em 2001 Roberto Carlos, né? Felipe vai me ajudando aí nessa trajetória. 2011, né? Neymar. 2019, né? Tyson e Dentinho, né? Hulk em 2015, 2014, né? Daniel Alves, tá certo? Que está respondendo juridicamente por algumas questões que devem ser respondidas. Sofreu e é inegável que ele sofreu, isso é fato, né? Não é a nossa pauta aqui agora. 2019, né? Malcolm, Vinícius Júnior, 2021, 2022, Richarlison, 2023, Vinícius Júnior, 2022, Vinícius Júnior, 2023, Vinícius, ou seja, desse infográfico, ele está sendo citado aqui. Vamos contar, Felipe? Vamos. Quantas vezes? Vamos lá, só o Vinícius Júnior, quantas vezes recorrente? 4 vezes. 4 vezes. Isso exposto, Sim. sem contar as várias e inúmeras vezes, em pequenas proporções, que ele, inclusive de forma atroz, né, o boneco dele sendo enforcado. Isso é assustador. Como você, como um jovem preto, visualiza isso? Bom, é interessante porque isso demonstra o caráter extremamente agressivo do racismo. Que, por incrível que pareça, justamente nas manchetes, nas redes sociais, tenta colocar o próprio jogador que sofreu essa injustiça
como aquele que causou isso. Ou seja, é ele que é agressivo com a torcida, por isso ele merece esse tratamento. Ou seja, a figura do negro como alguém violento, alguém bestial, Em outros agressivo. esportes isso também já aconteceu, né? Sem Você sombra de destacaria dúvidas. alguém? Um dos maiores exemplos que eu tenho para citar, é o grande boxeador, maior boxeador de todos os tempos, Muhammad Ali, né? Se converteu para o islamismo e encampou uma luta muito forte na década de 60 até os dias de sua morte contra o racismo. Chegou a ser preso por se negar a servir na Guerra do Vietnã, porque para ele não fazia sentido servir um país que maltratava seu próprio povo. Além disso, a gente também tem o Leônidas da Silva, jogador de futebol brasileiro. Sim. A gente não percebe a importância dele, mas ele tá presente naquele chocolate que todo mundo consome, Diamante Negro. Era a alcunha dele enquanto futebolista, enquanto jogador de futebol. A própria empresa entrou em acordo com ele para conseguir utilizar esse nome no chocolate. Lutou contra o racismo ativamente. O próprio Pelé, né? Exatamente. Enquanto jogador de futebol, a gente tem Tom Smith e John Carlos, que protagonizaram uma das cenas mais famosas do esporte nas Olimpíadas, onde eles levantam um punho. Essa foto é fortíssima. Linda essa foto. Eles levantam um punho Belíssima. como forma de protesto contra o racismo. 2 atletas negros, Ganharam medalha de ouro, de ouro, né? E ali estavam protestando e aos olhos do esse mundo. símbolo é muito forte, né? Aos de olhos do levantar a mundo. mão, tá certo? Com o punho fechado, é uma expressão de luta e já é recorrente em vários... nós deveríamos ter uma história diferente, aprender com o passado, né? Mas a gente ainda vai aprender, eu tenho certeza que a gente precisa aprender. Só desse espaço a gente está debatendo sobre isso, é uma forma, assim, de letrar você, meu bichinho, minha bichinha, sobre a importância de um letramento racial, tá? Você é um protagonista nesse processo de luta contra o racismo, né? Eu e você, todos nós. Nós temos outros casos. A Formiga, por causa do cabelo trançado, né, foi alvo de racismo, jogadora brasileira, né? Egonu, jogadora de vôlei italiana, que sofreu racismo, né, por apresentadora de TV da Itália, tá certo? Nós temos a Serena Williams, grande Serena Williams, né, estrela do tênis mundial, comenta ter sido desvalorizada como mulher negra no esporte. Então nós temos inúmeros casos, né, de como o esporte também tem sido um espaço que utiliza o homem e a mulher preta, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, é um espaço que deveria ser um espaço de ativismo e, muitas vezes, esses ativistas que estão ali dentro são, inclusive, subjugados. Porque o Vinícius Júnior foi visto, Felipe, pela imprensa espanhola e foi passado... Olha só que coisa interessante. Um articulista chamado Chico Alves, ele escreve, né, para o UOL Notícias, e ele escreve um artigo de opinião em que o título é "Parte da imprensa espanhola é cúmplice do racismo contra Vini Júnior". Isso quer dizer que a gente tem uma imprensa inteira dizendo que Vinícius Júnior foi agressivo, né? Respondeu de forma muito agressiva, os xingamentos da arquibancada, ser xingado de macaco, né? Ser literalmente chacoteado, reduzido, né? Uma animalização irracional, a um assujeitamento humano. Então, Vinícius, ele simplesmente pede o direito de ter direito. Exatamente. E é expulso do jogo, Felipe. E é interessante porque quando a gente fala de um racismo estrutural, se posicionar politicamente no esporte é visto como algo completamente negativo e passível de sanção das autoridades. Por exemplo, o caso do Tom Smith e do John Carlos, eles foram suspensos. Foram suspensos. Mas eles não estavam lutando contra o racismo, um problema tão grave? Sim, mas eles se posicionaram politicamente. Então a própria organização das Olimpíadas coibiu essa manifestação. No caso do Vinícius Júnior, a própria imprensa acusa ele como a figura do negro agressivo, do negro foi ele que provocou. Ora se essa situação faz sentido. Uma pessoa, ela é vítima de racismo e ela é a própria culpada disso. Toda uma nação. Exatamente, ela é a culpada desse racismo. Onde já se viu isso? Não E as próprias autoridades esportivas, FIFA, La Liga, elas demoraram para tomar atitude, sendo demoraram. Que na legislação delas tinha todo um protocolo Sim. que deveria ser tomado. As né? próprias marcas que patrocinam esses esportistas. Também usando de neutralidade, Exatamente. absurdos. Se esses jogadores... Por isso que sempre tem aquela figura do jogador negro como alguém que não mexe com política, não envolve com política. Na verdade, não é bem assim. Porque a partir do momento que ele começa a se posicionar politicamente, se começa a se voltar publicamente contra o racismo... Ele fica como uma figura de e violência. ele pode perder o patrocínio dessas grandes marcas. É um problema se falar de
racismo. Olha a que ponto a gente chegou. É o caos, é o absurdo. Mais uma rodada de repertório na veia, Felipe. A gente tem aí, nas artes plásticas, nós temos uma série, né, de fotografias de Vicky Muniz, Crianças de Açúcar, fortíssima, tá na lista do Paz, né? A instalação de 80 peças de roupa de Priscila Rezende, também muito forte. Mas eu queria te pedir uma indicação de videogame, que eu sei que você tem. Vamos lá. A indicação que eu deixo, galera, é um jogo chamado Detroit Become Human, que vai discutir uma questão relacionada ao futuro, tecnologia e androids, mas para quem tem um olhar atento vai perceber que, na verdade, a grande discussão é sobre o racismo e a objetificação do ser humano. E videogame tá na veia, mas me fala aí, ó, história em quadrinhos. Você também tem uma indicação. Tem milhares, né? Milhares. Menos. Uma das histórias mais recentes que eu acho muito interessante sobre isso é a série em quadrinhos Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés. Perfeito. Muito interessante para se discutir a questão do racismo e da política no continente africano. Olha, e uma indicação hiper, mega, ultra fantástica também é Memórias da População, de Grada Quilomba. Olha, super indico essa obra, fortíssima, tá? Outra obra que a gente gostaria de indicar, né, é o documentário do Emicida, Amarelo, né? É tudo pra ontem, tá? E para finalizar, professor, existe uma pintura importantíssima que a gente tem que citar, a Redenção de Khan. Fala sobre higienização racial, teorias racistas. Não deixem de assistir. Perfeito. Isso, Memórias da Plantação. Acabei errando aqui o nome, tá? Da Grada Quilomba. Excelente. Sem contar aí outras grandes obras, né? Que a gente poderia aqui, né? Ficar mais 5 podcasts. Nossa, meu Deus. Mas acompanha a gente no Instagram, porque a gente tem muita dica de repertório sociocultural no Aprendência Oficial, tá? E a gente sempre tá indicando obras, sempre tá indicando de várias linguagens, né, Felipe? Porque é assim atuante. Nesse nosso último bloco, Felipe, nós vamos para redação, Enem, repertório sociocultural na veia, linguagens, códigos e suas tecnologias e humanidades, né? Exatamente. Prova do Enem hoje em foco, mas a gente vai trazer sempre outros vestibulares também. Nós estamos agora no nosso terceiro e último bloco com nossa colaboradora Isadora Gomes, né, de linguagens, códigos e suas tecnologias. Continuamos com Felipe Fontes, da área de humanidades. Eu, professor Adli Silva, também da área de linguagens e afins, né, porque eu gosto de meter o bedelho em tudo também, né. Seja muito bem-vinda, Isadora. Tudo bem com você? Obrigada, muito bem. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse projeto Fala Bichinho. Isso. Assim como Felipe Fontes, viu, galera? Literalmente, Isadora, minha ex-aluna, hoje colega de trabalho também, né? No campo de avaliação, correção de redação, produção de material, também é da equipe Aprendência, né? Me ajuda em todo esse processo de articulação dessa formação, juntamente com Lara Fábia e Giovana Corrêa. Nós vamos falar um pouquinho sobre, né, Enem e vestibulares, de olho neles, tá? Temas e temáticas, né, super relevantes como essa, racismo estrutural e suas vertentes, né, suas causas, suas consequências, seus exemplos, formas de combate, já vieram à tona em muitos processos seletivos, no Enem em provas objetivas de humanidades, em prova objetiva de linguagem, né, Isadora? Você trouxe aí uma questãozinha pra gente comentar um pouquinho sobre ela? Então, professora, o Enem e os diversos vestibulares, eles querem saber se o aluno, né, e o participante, ele está antenado com o que está acontecendo na sociedade, certo? Por isso é importante dessa discussão aqui hoje. Nessa perspectiva, né, o Enem 2021, veja aí, super recente, né, na primeira aplicação, prova azul, caso vocês queiram verificar, ele trouxe, Questão né, 17, se eu não me engano, né? Questão 17, Enem 2021, tá, galera? Ele trouxe exatamente essa temática, né? O racismo estrutural dentro do esporte. Perfeito. Específico do esporte futebol, que é, né, o que a gente está discutindo aqui com o caso do Vini Júnior. Que comprova, então, essa relevância, tá? De sempre estar antenado com a atualidade, com situações, problemas cotidianas que estão ligadas a todos nós, né? Sejam como espectadores ou como pessoas que vivenciam na pele, né,
aquilo que está sendo em voga por aquela problematização. Essa foi uma prova de linguagens, né, Isadora? Sim. Ou seja, esse aluno, se ele está realmente antenado com o que está acontecendo, porque isso vai ser exigido, né, se ele sabe o que está acontecendo na sociedade. Dessa forma, nessa questão 17, né, ele traz ali o Enem e diversos vestibulares sempre vai cobrar dentro de um gênero, né? E são vários gêneros que aparecem na prova do Enem, né? Reportagem, infográfico, música, charge. Esse caso específico, uma reportagem, né, no site que a senhora verificou aí, pode ir. O site, na verdade, é Observatório Racial do Futebol. Olha que coisa, tá na legenda, tá na legenda para você verificar que o gênero textual, que cada questão, né, vai ali cobrar a análise daquele gênero textual, que você tem que saber diferenciar se é um texto literário, se é um texto não literário, né? Se tem uma finalidade de informar, se é uma finalidade mais utilitária, referencial, se é uma finalidade de apelar, como nas propagandas. Então, a relevância de identificar o gênero textual é exatamente porque o comando, o enunciado, vai cobrar uma coisa bem específica, né? Isso. Ou vai ser a interpretação do texto, ou vai ser o efeito de sentido dentro do texto, de alguma expressão. Nesse caso dessa questão, olha o que ele queria saber, né? Ele pergunta, o texto atribui, ou seja, já é uma interpretação, né? A ideia principal desse texto, o que esse texto está falando, né? Sim. O enfraquecimento do mito da democracia racial, ou seja, conhecimento de mundo, conhecimento histórico, sociológico, dentro da prova de linguagens. Essa expressão, ele teria que saber o que é democratização racial, né? Que é o que está acontecendo aqui nesse caso, né? O que a gente está discutindo aqui hoje. Racial no futebol, a quê? Então, o que acontece? Qual o mito que está apresentado ali? Ele tem que ter um conhecimento do que é mito, que é uma coisa que não se fundamenta, correto? Identificar que a democratização racial, ela não existe, ela é uma falácia. E uma coisa, essa palavra atribui, ou seja, tá pedindo aí a ideia central, não é isso? A ideia central defendida nessa matéria jornalística. Então, a resposta está na própria pergunta, né? Porque traz o texto, você interpreta, relaciona o texto com o enunciado, com o que está sendo cobrado, com o contexto histórico-social, com a visão de humanidades, né? E a resposta correta seria, você tem ela aí, Isadora? A letra E, certo, que fala justamente a atitude contestadora, ou seja, já traz esse caráter pejorativo, né? Tá contestando. E olha só, de entre aspas, jogador problema. Ou seja, igual vocês estavam falando, o Vini Júnior, ao falar sobre isso, ele tá causando problemas, né? Então é isso, é estar antenado com o que acontece na sociedade, com o que acontece à sua volta, sempre estar com esse olhar crítico, né, aos acontecimentos. E não foi só na prova de 2021, viu, Isadora? Ao longo da historicidade do Enem, né, dos mais de 20 anos do Enem, essa problemática, ela vem com uma roupagem diferente, mas é o mesmo problema, né? Nós temos, assim, em 2016, né, na segunda aplicação, como tema de redação, muito relevante. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Caminhos, a gente sabe que está sendo alternativas de mudança, soluções, propostas de intervenção para essa situação, problema que é terrível, tá? E aqui não está se perguntando se existe racismo, está dizendo que existe e que ele tem que ser combatido. Então, é um exercício de cidadania no texto dissertativo argumentativo. Em 30 linhas, esse aluno ele tem que ser capaz, né, esse candidato, essa candidata, de articular uma tese, um ponto de vista, com 2 argumentos, aprofundar esses 2 argumentos no desenvolvimento e concluir com os 5 elementos. Isso é outra dica que a gente vai trazer aqui no nosso podcast depois, né? Para quem se interessar. Em 2016, né, nós tivemos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Novamente a palavra caminhos. Não tá te perguntando se existe ou não a intolerância religiosa, tá dizendo que ela literalmente, tá, existe, que deve ser combatida. Na coletânea ela traz, inclusive, né, casos de intolerância racial contra religiões de matrizes africanas, tá? No tema de 2007, um pouquinho antes, 2007, né? O desafio de conviver com as diferenças. Veja, é recorrente, tá? Tá sempre pautada em legislações, é relevante, é um exercício de cidadania que está sendo solicitado ali, seja em questões objetivas, seja na prova de redação e na prova de humanidades.
Na prova de humanidades, eu tenho um destaque muito interessante para falar, é que a tendência do Enem atualmente, do Exame Nacional do Ensino Médio, dentro dos conteúdos da prova de história, é que o conteúdo mais cobrado, ele ocupa cerca de 12,3% das questões de humanidades, de história, é o segundo reinado. Muitos se perguntam, tá bom, mas e o que isso tem a ver com a temática do racismo? Na prova do Enem, galera, a gente tem que ter em mente primeiro uma questão relacionada às datas. Não para decorar, não como forma de decorar e acertar a questão, mas tendo em vista que a abolição da escravidão acontece em 1888, no segundo reinado, e um ano depois a gente tem o fim da monarquia, o fim desse segundo reinado e o início da república. A escravidão no Brasil, dentro dessas questões do Enem, aparece como uma das crises que leva ao fim do Império, tendo em vista que o Império, por muito tempo, ele é que garante a manutenção dessa escravidão no Brasil. Então o Império Brasileiro, ele não se importava com a abolição, ele foi forçado a abolir. Então a gente tem que estar atento a isso, porque se o segundo reinado é um período muito cobrado, muitos se perguntam quais partes desse segundo reinado podem cair na prova. Eu digo para vocês, questões voltadas para a escravidão e questões voltadas para o fim da monarquia e estabelecimento da república, que acontece, como eu disse para vocês anteriormente, em espaços muito próximos. Abolição em 1888 e a proclamação da República em 1889. Então esses processos eles estão ligados a essa crise do Império Brasileiro, desse segundo reinado liderado, para quem não sabe, por Dom Pedro II, né? Inclusive a abolição da escravidão ela acontece pelas mãos da princesa Isabel de maneira bem, como que eu posso dizer, bem mecânica, né? Então no Enem, segundo reinado, lembrar de escravidão e também de fim da monarquia e estabelecimento da república. Mas já caiu no Enem expressões, né, como eugenia, né, higienização étnica, obras de arte como Redenção de Cã. Já caiu também navio negreiro, né, então, muitas vezes, esse eixo problematizador aí, né, que é o racismo, escravização, democracia racial, eugenia, darwinismo, todas estão interligadas, né, em relações humanas, tá? Então, a prova inteira, ela vai trazer essa vertente de indivíduo dentro da sociedade, né? Esse processo comportamental de resolução de problemas, direitos humanos na veia, né, pessoal? Na veia. E se você fosse dar uma dica aqui, né, uma coisa quente pra gente ficar de olho, seria? Então, professora, né, meio suspeita pra dizer, porque eu fui sua aluna, mas você sempre fala pra gente ficar atentos às legislações, Perfeito. certo? Então, a lei número que você citou, né, lei 10.639, que completa 20 anos esse ano, em 2023. Boa dica. Então, a gente precisa estar atento às legislações. Muito bom. Felipe, tem alguma dica aí final para vestibulantes? Tenho. Uma dica fortíssima, galera. Eu peço para vocês se atentarem muito na área histórica para o processo de escravidão no Brasil colônia e no restante da América. A gente tem que lembrar que o Brasil não era, na época, o único país que escravizava seres humanos. Ficar atento a isso, processo de escravidão na América do Sul, na América Central e também na América do Norte. Vale ressaltar que a alusão histórica, né, e atualidades, né, fatos atualísticos, servem também como repertório sociocultural, se for legitimado, pertinente e produtivo. Essa é outra dica para outro momento, né? Na produção do texto. Acompanha no Instagram, pois, vamos fazer propaganda aqui, vamos fazer propaganda. Pensando nessa finalização desse bloco, né, desse bate-papo que a gente traçou, nós temos uma chuva de palavras que eu vou pedir para vocês me ajudarem dentro desse processo e depois a gente ir para as falas de realmente finalização aí reflexiva. A gente não pode deixar de trazer um conteúdo sempre muito bem, né, pensado para a alma, para o coração, para a mente, para o intelecto dessa galera aí dos meus bichinhos e das minhas bichinhas. Eu vou começar com o eixo centralizador, racismo estrutural. Escravização, né? Povos pretos. Identidade racial. Democracia racial. Letramento racial. Apropriação cultural. Eugenia. Higienização étnica. Igualdade. Importunação racial. Branqueamento. Zoomorfização. Acaba por aí, infelizmente? Infelizmente não. Não. Mas eu vou fechar com nosso papel, o meu, são de vocês, a luta por igualdade de direitos, respeito e democracia. Vamos para o momento de reflexão para a gente fechar? Simbora.
Felipe Fontes, Opa. é com você. Eu tenho uma citação fortíssima que eu penso que diz muito sobre esse podcast. Uma citação do grande Frantz Fanon que eu tinha falado anteriormente. O que importa não é conhecer o mundo, mas mudá-lo. Isso é um recado pra gente. Não basta somente falar sobre o racismo. Temos que combater ele no dia a dia. Seja branco ou negro, a gente tem que lutar contra essa chaga universal que é o racismo. Isadora. Eu finalizo, né, com o poema da Maya Angelou, né? Ainda assim eu me levanto. Eu peço a permissão para falar um trechinho dele Por aqui, favor, né, nos esse delicie. poema fortíssimo, que é: da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Uau! Uau! Né? Escolhi esse trecho aqui para que possamos refletir sobre esses versos tão fortes e que possamos caminhar em um mundo de igualdade, de liberdade, de respeito e aos novos dias de claridade, como cita Maya Angelou. Perfeito. E acompanhando vocês, Isadora, eu vou terminar também com os versos de Castro Alves, os versos finais de Navio Negreiro, né, que diz, né, fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos mares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Navio negreiro, nunca mais. Seja ele do passado, seja ele agora. É o imperativo todos nós nos levantarmos contra o racismo, as consequências de um povo escravizado, né? Passou o tempo, já era hora de nós mudarmos. Nossos agradecimentos, né? A equipe Aprendência, repito aqui, todos os nossos colaboradores, de uma forma direta, seja na produção, na idealização, na construção desse conteúdo para vocês, meus bichinhos e minhas bichinhas, né? Isadora Gomes, Felipe Fontes, né? Lara Fábia, Giovana Correia e também a idealizadora do projeto Aprendência, Ana José. Eu, professor Waidli Silva, estou dentro desse projeto para trazer um conteúdo para vocês. Podcast Fala Bichinho é uma humanização, é o pensamento na veia, no coração, na ponta da caneta e na atitude como cidadãos. Vamos mudar o mundo, viu? Eu acredito nisso. Sim. Igualmente. Então vamos lá. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio. É isso mesmo. Beijo no coração, força na peruca. Até o próximo episódio. Aguarda o nosso conteúdo. Aprendência Oficial Instagram, Aprendência no YouTube e todas as nossas, Coração. né? No coração, é. Aprendência no coração. É isso mesmo. Tchau, tchau.